não é algo que fica fora do culto. Na verdade, é um momento de cultuarmos a Deus, né? Nós iremos celebrar a Deus agora com os nossos rendimentos, com a nossa gratidão. O ato de generosidade, de dar ou devolver, é nada mais, nada menos dizendo assim: Deus que me deu tudo, e o que eu estou fazendo ainda é pouco para Ele. Vejam bem, diante a última ministração que nós tivemos aqui sobre a palavra Rehobote, no nosso aniversário da nossa igreja, foi uma palavra que nós declaramos aqui 100 vezes mais. Quem estava aqui? Muito bom. Vejam bem, quem quer viver 100 vezes mais? Foi uma pergunta, viu? Quem quer viver 100 vezes mais? 100 vezes mais você vai ser irreconhecível. Só não pode ser no peso. Tem que ser para menos, né? Pastor, no peso tem que ser 100 vezes menos, né? Ok? Ou divide por 2, né? Vejam bem ali, irmãos, o que Isaac vivenciou. Segura um pouquinho, gente. O texto que nós estamos lendo aqui agora é o texto legítimo da nossa congregação. O nome se dá Rehobote, justamente derivado desse capítulo aí. Rehobote quer dizer largueza, amplitude, iremos prosperar nessa terra. O engraçado é que, se você conhece bem quem é Rehobote, se você vive bem o que está sendo falado aqui, o que é feito aqui, você vê que o que a gente menos se preocupa é falar sobre finanças e oferta. Ainda há aqueles que falam assim: pastor, eu acho que a igreja tinha que ter um culto só para empresários, um culto só para falar de finança. Eu acho que ele falta quarta e domingo, porque todo culto a gente fala isso dentro do reino. É ou não é, pessoal? Pelo menos eu vejo assim. Eu também compreendo que tem que ter um culto, tem que ter não, também de algumas igrejas, a normativa também fazer um culto só para falar de ofertas e etc e tal. Mas aqui a gente já vive isso. Se você vê o culto de Rehobote, é um culto completo, que ele fala para o adolescente, fala para o jovem, fala para quem tem 100 anos, fala para quem tem 50, para quem tem 20, fala para quem tem cabelo, quem não tem. Aqui o culto é bem eclético, é ou não é, pessoal? O culto é tão racional, que eu vou dizer algo absurdo. Pergunta o quê? O culto consegue pegar um flamenguista e um vascaíno. Você não vê que num culto aqui fizemos trocar de blusa aqui, irmão? Isso que é amor ao próximo, irmão. O resto eu desconheço. Agora eu queria falar sobre isso aqui, ó. Naquele ano, o ano de Rehobote, o ano que ele achar o seu poço, a Bíblia diz que Isaac plantou lavouras. O que é lavoura? Ele trabalhava na terra. Isaac, ele plantava, claro, seus pastores cuidavam dos animais, mas o texto dá a ênfase ao plantio da terra, semente. Então naquele ano ele plantou lavouras, ou seja, ele plantou diversos tipos de semente, esperando uma boa colheita, Marcelo. E o texto diz que ele colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado. Irmão, fecha essa calculadora aí, irmãos. Não vamos achar resultado. Não tem Freud aqui, meu irmão. Não tem alguém da matemática, alguém aqui que consiga equacionar isso. O cara planta e o texto diz que a semente deles produziu 100 vezes mais aquilo do que ele plantou. O texto não enaltece a semente. O texto não diz que a semente era semente boa, mal, ruim. Não tem qualificação. O texto diz que ele estava tão debaixo da direção de Deus, que Deus estava dando ordem para a semente dele. Semente, antes de você produzirem fruto, quero que vocês produzam semente para semente. Meu Deus do céu. Quando a gente entende que, pela lógica, plantar uma semente é esperar o tempo de crescer uma árvore, aí vem a fotossíntese, cresce o tronco, o caule, as folhas, os galhos, os frutos. Pela lógica depois desse processo todo, esperar o fruto cair na terra, para que tenha semente depois do fruto e ele dá outro fruto. Você está entendendo? Ou ele dá outra semente. Mas agora, se você for olhar pela raiz do negócio, Deus deu ordem para a semente se produzir. Aí eu quero falar para você onde a gente tem que aplicar isso. Pergunta para mim aonde. Semente quer dizer oriundo, da onde vem. Deus está dando uma ordem no teu negócio. Deus está dando uma ordem no teu projeto. Quando a gente fala de semente, a gente fala da fonte, de fruto, da onde vem. Então nessa noite hoje, a sua semente vai dar destino para onde saem os teus frutos, de onde vêm os teus frutos, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, seja na sua venda, seja no seu negócio, aonde for, porque semente produziu semente. Não foi pela lógica natural de uma semente cair na terra, crescesse uma árvore, voltar a dar fruto, para depois do fruto possa subtrair as sementes novamente. Não. Deus, ele faz com que o extraordinário aconteça em nossas vidas.
Quando a gente fala de semente, a gente está falando da fonte, do processo original. Diga assim: a minha empresa vai prosperar 100 vezes mais. Está preparado para prosperar 100 vezes mais? Sim? Então vamos plantar para isso. Vamos plantar diante do Senhor, porque o texto diz que foi Deus que abençoou, né? Quem está esperando um aumento de salário? A fonte. Hoje você vai ofertar pela fonte lá, ó, aonde te paga, aonde te retribui, o que você está esperando. Quem crê nessa palavra profética aqui? Profética e direcionada. Você não vai fazer nada às cegas. Ah, pastor, eu não creio nessa palavra, então permaneça sentado, tá? Ah, eu não quero, a vida que eu estou está boa, então permaneça sentado. Agora, se você quer dar um nome, um destino, se você quer aumentar a sua fonte, como Deus fez para Isaac, bem-vindo, a palavra legítima para Reobote. Nós estamos aqui. Deus vai multiplicar nossas sementes. Amados, Deus multiplicar a árvore é uma coisa. Agora, Deus multiplicar o que é princípio para você, Deus multiplicar o que está na fonte. Se a fonte é boa, a água é potável, irmãos. Se você está bebendo uma água direto na fonte, se a sementeira está multiplicando, imagine o varejo. É como se Deus estivesse falando assim: eu vou aumentar a tua linha de produtividade. Agora você vai começar a exportar, porque eu vou aumentar a tua semente. Você está entendendo o que essa palavra dá origem para a gente? Mas é muita coisa. Empurra esse irmão para a direita e para a esquerda. Fala: você vai ter que ampliar o teu negócio. Porque a gente não está investindo em uma planta de muda. Planta de muda é o seguinte: vou plantar uma planta de muda e vou esperar o tempo da produção dela. Não, já estou investindo no que vai produzir muito. Ai, bem-vindo a uma colheita extraordinária desse mês de novembro, irmãos. Não, pelo amor de Deus, tem alguém entendendo aí? Não. Você vai dar testemunho. Você vai testemunhar, vai falar: na minha vida estou fazendo com que a minha semente, as áreas da minha vida, irmãos, possam elas se multiplicar, sabe? Vai ter uma explosão assim, é o que a palavra diz. Ele plantou e colheu 100 vezes mais. Eu vou viver esse extraordinário. Tem alguém comigo aí, não? Então quem está de comum acordo com essa ideia, fique de pé no seu lugar. Essa palavra não é para você, não se mova. Se você vai fazer a devolução do seu dízimo também, proteger as suas finanças, é muito importante que vocês saibam disso também. A questão da oferta, irmão, é um agente multiplicador, e o dízimo protege que você multiplica. Então nunca deixe de ser nem dizimista e nem ofertante. Não seja apenas um. Dízimo é aquilo que a gente sabe que a lei ordena. Agora a oferta, irmão, é essa palavra aí, ó. Estou debaixo dessa palavra. Faça o seu voto com Deus hoje. Você sabe que nesse altar Deus fala ou não fala? Você sabe que nesse altar tem seriedade, sim ou não? Então você está debaixo de uma palavra. É como o pastor Jorge falou, já está feito já no domingo aqui, ok? Faça a sua oferta agora. Seja você aí um multiplicador de 100 vezes mais. Eu estava com um menino aqui, em que ele disse para mim assim, mandou em relatório, que ele estava no aniversário da igreja, ele estava com 100 reais, e ele fez uma oferta de 100 reais. Aí no outro dia, a venda que ele fez, a primeira, ele fez uma venda justamente de 100 reais. Aí a esposa dele falou assim, ele falou para a esposa: ué, Deus só multiplicou uma vez, ou seja, 100 por 100 uma vez. Aí ele guardou aquilo no coração, falou: não, o pastor falou que era 100 vezes mais. Você acredita que 40 minutos, é o relatório que ele mandou para mim em mensagem, 40 minutos após aquela primeira venda de 100 reais, ele fez uma venda de 10.600 reais. Aí sim foi 100 vezes mais, ok? Tem alguém que vai colher isso aí, meu irmão, que sejam muitos. Pai, nós queremos apresentar a Ti a nossa oferta dessa noite hoje, uma oferta que nos despedimos com muita gratidão do mês de outubro, quer seja ele favorável ou não, já foi, mas agora nós estamos depositando sobre os Teus celeiros uma confiança extraordinária, segundo a Sua palavra nós estamos fazendo. Assim como Pedro estava frustrado numa pesca e o Senhor mandou ele ir a mar adentro, mesmo durante o dia, e Pedro teve a ousadia de dizer: eu vou pescar porque o Senhor está mandando. Assim nós estamos ofertando porque Tua palavra está nos direcionando. Nós queremos agora aplicar a lei de Isaac, a lei da multiplicação da sementeira, que o Senhor possa multiplicar a nossa semente.
dá para nós um tempo revigorante para nossas vidas no que tange ao financeiro. Sim, oramos de forma específica, não com emoção, dentro da razão racional, provendo fé que o Senhor irá multiplicar e abençoar como abençoaste o plantio de Isaac. Receba agora o dízimo desse meu irmão, dá-lhe a proteção devida à sua vida, à sua casa, aos seus, e também a oferta desse ofertante voluntário da ação multiplicadora. Assim nós oramos nessa noite muito grato, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor, irmão. Sou eterno devedor. O véu se rasgou. Sua luz em mim brilhou. Sua glória me cobriu. Quem é mais que vencedor, levanta as mãos lá em cima. Vai lá, irmão, assim, ó. Mais que vencedor eu sou. Só o som da igreja. Eu sei, hein? Eu quero pelo novo e vivo caminho. Amém. Só essa parte. Dê uma salva de palmas bem forte aí. Sente aí no seu lugar, por favor. Quem vai ministrar a palavra para nós agora é campeão da Libertadores e do Brasileiro de 2024. Cara, não é o Flamengo, acredita? 51 anos que não disputa uma final de Brasileiro. Pera aí, cara, fica lá, vamos te apresentar, pô. Pera aí, eu quero perguntar quem é. Pera aí. O último título foi em 2005. Mas, queridos homens e mulheres de Deus, é o nosso pastor César, o nosso atual campeão brasileiro. Agora vai. Depois dessa vai. Mas lembra que eu peguei a taça na sua casa? Eu falei? Ah, é, gente. Olha aí. Ele foi lá na minha casa, eu tenho a taça da Libertadores, ele pegou a minha taça e falou: esse ano é meu. Tá aí, pastor. Deus abençoe, viu? Senhoras e senhores, pastor César Lourenço, vamos aplaudir em nome de Jesus. Se for para o Senhor, pode ser melhor. Mais forte, glorifica, exalte a Ele. Toda honra, toda glória tem que ser do Senhor Jesus. Amém? Tem um glória aí, eu escutei. Escutei um glória aí. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu não vou fazer pegadinha com você, não. Amados, bom, para quem, os visitantes que não me conhecem, eu quero me apresentar. Meu nome é César. Eu estou pastor auxiliar junto com demais pastores em Rehoboth. E é uma honra e um prazer te receber. Mas como o pastor Alexandre disse, se você não tiver uma casa espiritual, que você fique conosco. Se estiver afastado do Senhor, volte para Jesus. Se ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue, porque a nossa vida precisa pertencer a Ele. Mas seja bem-vindo. Quem está nos assistindo da internet, eu quero desejar para você também uma boa noite. Que o Senhor, assim como vai falar conosco nesta noite aqui, fale contigo através dessa tela. E que você não fique só na tela, que você venha para cá e esteja em comunhão conosco. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos lá, já que o pastor falou do fogão, né? O sofrimento está acabando. Eita glória. Amém? E assim, amados, mas eu quero pedir uma gentileza a vocês. Todos nós
Quem aqui hoje teve muitos compromissos? Muitos. Quem teve compromissos? Acho que todos nós, né? Acho que 100% hoje teve algum tipo de compromisso. Mas eu quero pedir a você agora que você se desligue do futebol e que você tenha compromisso aqui. Se você não conseguiu resolver os seus compromissos durante o dia, não fique irritado, não se incomode, mas que você esteja aqui 100%, para que você possa receber 100% de Deus, e que o seu compromisso aqui seja genuíno. Amém? Então nessa noite, amados, nós vamos falar sobre essa palavra. Você já pode colocar o tema, por favor, André? Por favor. Compromisso imutável. Como eu disse, todos nós temos compromissos. Compromissos lá fora, no trabalho, compromissos em casa, compromissos com vizinhos, na escola, na faculdade. Ou seja, todos nós temos algum compromisso diário para cumprir. A pergunta é: nós estamos cumprindo esses compromissos? E como estamos cumprindo esses compromissos? Porque, afinal de contas, até para quem, pode ser que pela internet, ou aqui mesmo, você que nunca entregou a sua vida para Cristo, e você diga assim para mim: pastor, porque a gente vai falar sobre os compromissos espirituais, e tem os compromissos naturais. Eu estou introduzindo e falando para você sobre o compromisso natural que todos nós temos, independente de sermos cristãos ou não. Nós temos compromisso. Mas nesses compromissos naturais, será que nós temos cumprido como deve ser? Porque afinal de contas, quando nós nos comprometemos com algo, nós precisamos cumprir, amados, independente se somos cristãos ou não. Mas, falando sobre cristão e o nosso compromisso como cristão, em orar, em jejuar, em meditar na palavra, em adorar o Senhor, em ter o compromisso de, na hora de vir para a igreja, ou seja, na hora que você vir para este lugar, se reunir conosco para adorar o Senhor em comunhão, será que nós temos cumprido esse compromisso com exatidão? Será que o nosso compromisso tem sido imutável? Ou será que nós estamos vindo para cá de qualquer maneira? Porque afinal de contas, amados, se você ainda não reparou, e eu já reparei isso, a igreja só começa a ficar cheia durante o louvor, e geralmente no final do louvor. Mas se você está vindo do seu trabalho e chegou aqui, e já fora do horário, glória a Deus pela sua vida, porque você veio e através do seu sacrifício, através da sua fé, Deus vai te honrar, porque você teve o compromisso de vir para cá. Senhor, eu tenho um compromisso com o Senhor, de te adorar, de ir naquele local para te reconhecer como o Senhor e Salvador da minha vida, e lá receber uma palavra ao qual vai me transformar, vai transformar a minha vida. Amém? Então, se eu tenho esse compromisso, eu preciso ser imutável, amados. Pastor, mas eu ser imutável? Eu sei que imutável só existe uma pessoa, um ser. Ele é imutável. Mas nos nossos compromissos nós precisamos cumpri-lo. Porque quando nós não cumprimos os nossos compromissos, a gente desagrada ao Senhor e a quem nós nos comprometemos. Porque afinal de contas, todos nós, quando alguém faz um compromisso conosco, nós queremos que essa pessoa, ela seja correta conosco e cumpra o compromisso a qual ela fez conosco.
Vamos lá, a versão NVI, por favor. Não é a versão do pastor Alexandre. Hoje não. Vamos lá em Números 30, versículo 2. Números 30, versículo 2. Números, capítulo 30, o verso de número 2. Amém? Você que não trouxe a Bíblia, você que já tem o costume de ler pelo telão, pode olhar para cá, mas que você anote as ministrações. Esse conselho que eu estou te dando é porque eu faço, amados. Quando eu sento ali, eu anoto todas as ministrações. Amém? Diz assim, ó, Números 32, diz: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento que envolva em algum... Vamos de novo? Eu quero que você repita, para frisar bem na sua... Por que eu estou falando sobre isso e quero frisar bem? Para que você saia daqui, amados, cumprindo de fato todos os seus compromissos. Nós precisamos sair daqui e cumprir todos os nossos compromissos, amém? Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o envolva em um, não poderá quebrar mas deverá fazer tudo o que prometeu ou disse. Então, amados, quando nós, e aqui está falando quando a gente faz um voto ao Senhor, ou seja, quando a gente faz um compromisso com Deus. Mas como eu disse, para você que está sentado aqui, para você que está na internet e ainda não entregou a sua vida a Cristo e nem conhece, não tem ainda o conhecimento da palavra, eu quero dizer para você que os compromissos que você tem lá fora, você precisa ser correto. Você precisa cumpri-los. Porque afinal de contas, todos nós, quando alguém tem um compromisso conosco, quer que esse compromisso seja feito. E eu falo isso para vocês, amados, porque às vezes você, por exemplo, você tem um compromisso no trabalho de chegar no seu horário. Você tem o seu horário de trabalho que você precisa cumprir e chegar nele, mas você se atrasa. Isso se torna um costume. Uma vez eu vi uma pessoa que, por exemplo, você vai sair para um compromisso onde você tem que estar às 9 horas da manhã. Só que da tua casa até esse local dura 30 minutos. Só que você sai de casa 10 para as 9. Você vai chegar no compromisso? Na hora que você marcou com essa pessoa? Não. Só que aí o que nós falamos? Estou a caminho. Ô Jesus. Fala assim, ó, fala comigo. Fala, porque eu estou falando, está falando comigo. A palavra está falando comigo. Não fala para o teu irmão, não. Está falando contigo. Não, fala comigo, Senhor. A palavra está falando comigo. Matos, porque a gente se atrasa e deixamos de chegar naquele momento exato onde nós marcamos com aquela pessoa. E como é que aquela pessoa fica? Muito chateada. E quando é o patrão está te pagando para chegar no horário. O patrão está nos pagando para chegar no horário e a gente se atrasa. Quem não viu aquele filme, A Forja, o filme que está passando, quem não viu, levanta a mão. Tem alguém que não viu? Tem, né? Ainda tem. Então você precisa ver. Você vai aprender muita coisa ali. E uma das coisas que eu aprendi naquele filme foi sobre horário, justamente, compromisso no horário. Quando eu chego atrasado ao meu compromisso, o horário que eu tenho que estar lá, eu não falto só com respeito e compromisso com Deus, eu falto esse compromisso, eu falto esse respeito, eu tenho esse desrespeito com o meu colega de profissão, com o meu amigo, meu parceiro de profissão que está lá, trabalhando, que chegou no horário, e eu cheguei atrasado. Ele vai cumprir a função dele e vai ter que cumprir a minha ainda. Deus está falando? Então fala comigo, Deus. E para usar como exemplo de um homem que tinha um compromisso fiel, um compromisso onde ele cumpria aquilo que era determinado por Deus na vida dele,
eu quero falar sobre o nosso amado e querido apóstolo Paulo. Quem conhece o apóstolo Paulo? Quem conhece? Levanta a mão. Você conhece? Me apresenta ele, que eu não conheço não. Pastor, conheço ele através da Bíblia. Amém. Eu também conheço. Amém? Mas ele é maravilhoso, não é? Os feitos maravilhosos que o apóstolo Paulo fez. Mas sabia que tem gente que não gosta dele? Ih, Jesus. A gente tem que amar, né? Então assim, o apóstolo Paulo, ele passou por várias tribulações, várias perseguições, vários sofrimentos o apóstolo Paulo passou. E eu quero que você repita assim comigo, ó, bem alto e bem forte. Vamos mais uma vez? Eu preciso ser como o apóstolo Paulo, ter compromisso imutável na missão a qual o Senhor me entregou. Amém? Será que você pode aplaudir o Senhor? E ele teve, amados, em toda a sua trajetória. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre o naufrágio que o apóstolo Paulo e as pessoas que estavam naquela embarcação sofreu. Por favor, Atos 27, a partir do versículo 9. Eu não quero que fique somente em minhas palavras. Se você conhece a história, glória a Deus. Se você não conhece, você vai conhecer um pouco dessa história. Mas eu dou um conselho a cada um de vocês. Leia, medite em todo esse capítulo. Ele é muito longo, mas vale a pena, porque há coisa extraordinária nesse capítulo. Vamos lá? Atos 27, 9, diz assim, ó: tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornou perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desgastosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Versículo 20. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. E isso tudo por quê? Porque não seguiu o conselho de Paulo. Quantos de nós, talvez hoje você entrou aqui desse jeito, numa tempestade, e aí você está se perguntando o que fazer? Amados, todos nós precisamos estar na tempestade, porque o cristão que não estiver em tempestade, em problema, em aflição, em tribulação, seja o que for, o que você queira falar, se nós não estivermos, é sinal que nós não estamos agradando a Deus. Porque quando nós agradamos a Deus, consequentemente a gente desagrada a quem? Ao diabo, pode falar, ao capetão, ao rabudo. Olha a cauda. Oi, né, Tiago? Então assim, estamos agradando a ele, e ele vai fazer o que com a gente? Nada. Ele vai enviar tempestade, ele vai fazer algo do tipo, ele vai enviar problemas, né? Não vai. E Deus, ele permite que isso aconteça na nossa vida, amados, porque dentro disso tem um propósito. E o que Paulo estava passando tinha um propósito. Até onde ele chegar, ele estava preso. E por que ele estava preso? Como sempre, né? Injustamente. Estava preso injustamente, e ele próprio pediu a ir até César, para ter com César, em Roma. Por quê? Porque era necessário que ele fosse lá. E quantas coisas Deus tem nos dado e nós não temos cumprido? Quantos compromissos
vem à nossa mão e nós não temos cumprido esse compromisso. Temos deixado a desejar. E olha, amados, todos nós que estamos aqui, até você que está entrando pela primeira vez e nunca, literalmente, ouviu uma palavra. Mas a partir de hoje, você vai sair daqui sabendo o que você tem que fazer. Deus, Ele nos dá uma missão a cada um de nós. E nós precisamos cumprir essa missão. Te amo, Uri. Estou gostando. Precisamos cumprir essa missão. Se nós não cumprirmos essa missão a qual Deus tem nos dado, amados, nós estamos sendo falhos com o Senhor. E o que vai acarretar na nossa vida? Porque não importa o que nós estamos passando, o que importa é que Deus não dá nada a nós que nós não possamos suportar. Nós conseguimos. O problema é que a gente olha para a tempestade, olha para as circunstâncias e esquece daquele que é autor e consumador da nossa fé. É aquele que nos garante, é aquele que é imutável e garante a gente a missão ao qual foi colocado sobre nós. Nós esquecemos e não cumprimos. E quando não cumprimos essa missão, amados, Deus vai nos cobrar sobre isso. Versículo 21, vamos correr mais um pouquinho. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Versículo 22. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Versículo 25. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como foi dito. Deus garantiu? Deus garantiu a Paulo que nenhuma vida ia se perder, nenhuma vida ia morrer, nem a dele, e nem a dos tripulantes, e nem a das pessoas que estavam ali. Você sabe quantas pessoas tinham nesse barco? 276 pessoas dentro desse barco. E amados, quando Deus nos dá uma missão e a gente não cumpre, vidas se perdem, vidas morrem por causa da missão que foi dada a nós e nós não cumprimos. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que nós precisamos sair daqui com compromisso com o Senhor, de que tudo que vier à nossa mão nós precisamos cumprir, mas cumprir com fidelidade, cumprir com obediência, ter um compromisso imutável com o Senhor. Amém ou não amém? Agora, Paulo está dando uma instrução para todos esses navegantes: tenham coragem, ninguém vai perder a vida. O navio será destruído, mas a nossa vida será salva. Não importa o que você está passando, possa ser que você fique desempregado, é a destruição do barco, mas a sua vida está na mão do Senhor. E se ela está na mão do Senhor, você não vai morrer, amém? Se a nossa vida está na mão do Senhor, nós não vamos morrer, porque Ele está garantindo. E assim como Ele garantiu a Paulo, Ele está nos garantindo. Agora o que a gente tem que ter? Coragem, ânimo e, acima de tudo, amados, fé. Acima de tudo, fé. E, amados, a fé é essa sim, tem que ser imutável. E detalhe, que quem nos dá essa fé, quem nos deu essa fé,
Como nós conseguimos essa fé? Através de quê? Através de ouvindo. E ouvindo o quê? A palavra do Senhor. Então nessa noite, a palavra do Senhor está sendo anunciada para dizer para você que a sua fé pode ser pequena, mas ela tem que ser imutável. E se ela é imutável, aquilo que o Senhor colocar na sua mão vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Aplauda e glorifica o nome dele. Não tenha medo, tenha coragem, tenha bom ânimo. Com fé, amados, a gente consegue. Com fé. A fé é o alicerce de tudo na nossa vida. E se nós temos de fato o Espírito Santo dentro de nós, essa fé precisa ser imutável, amados. Quando nós duvidamos, seja lá de que for, seja lá o que for. Foi falado, a gente brincou aqui sobre time de futebol. Mas eu falei lá. E eu tenho fé que isso aconteça. Ah, pastor, se não acontecer, se não aconteceu, não aconteceu, amados. Mas a minha fé vai continuar a mesma. A gente tanto fala aqui, ó, que ninguém muda de time de futebol, né? Ninguém muda. É difícil uma pessoa mudar, né? É difícil. Acontece. A gente pode mudar de time de futebol, de roupa, seu modo de se vestir, claro que decentemente, que nós somos cristãos. Você pode até mudar o seu jeito de se vestir. Houve uma mudança, porque afinal de contas nós somos seres humanos. Agora, o que não pode mudar na nossa vida? O que? É a nossa fé. Precisa ser imutável. Amados, se eu entreguei a minha vida para Cristo, eu me batizei, eu me tornei o quê? Uma nova criatura. E se eu sou uma nova criatura, tudo tem que mudar na minha vida. Mudança de mente, metanoia. A minha mente mudou. Então eu preciso ter fé. E essa fé precisa ser imutável. E aí sim, nós vamos conseguir cumprir os nossos compromissos imutável. Porque eu acredito. E nós temos exemplos, amado. Paulo é um desses exemplos. Fé imutável. Diga assim, ó, eu sou, mais forte, eu sou responsável por vidas, independente de onde eu estiver e de como eu estiver. Amados, eu falo isso que eu vou falar agora, não é para honra e glória do Senhor. Sábado agora, eu e Mozinho fomos convidados para ministrar numa igreja lá em Copacabana. Ó, que delícia, né? Copacabana, né? Lindo. Só que onde era? No Morro dos Tabajaras. Você iria? Você iria? Fé, amados. Fé, se eu tenho fé no Senhor, Ele está me guardando. Ele está guardando a minha vida, a minha casa, a minha família. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós não vamos morrer. Deus está nos guardando. Deus está no controle de tudo. Ô Senhor. E não é, amados. E quem sabe a minha profissão aí. E eu não tenho nenhum receio de falar. Eu sou um policial militar, amados. Mas por que eu fui lá? Porque a palavra do Senhor ia ser ministrada. E foi alcançada vidas naquele local, amados. Mozinho ministrou lá para as mulheres, né? Mulher mais linda do mundo, mulher mais linda do universo. Eu sou dela e ela é minha, e juntos somos casados para sempre. E fomos lá e ministramos, mas por quê? Porque eu tenho fé, amados, e você precisa ter fé, mas essa fé precisa ser imutável. Eu não posso ser oscilante. Só que a nossa fé oscila. Uma hora eu tenho certeza daquilo, aí a outra, será, Jesus? Será que vai acontecer? Não, amados. A nossa fé precisa ser imutável. Eu não posso mudar, não posso oscilar. Eu tenho que crer e acabou. Eu creio no Senhor. Ele está comigo, Ele vai cumprir
todas as promessas que Ele prometeu, Ele vai se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Agora eu preciso crer. E nós fomos lá, e graças a Deus, foi uma bênção. E fomos muito abençoados, muito abençoados. E assim, agora mesmo, estava lá em cima, recebi uma ligação de um irmão de lá, dizendo que a irmã dele descobriu que está com câncer de mama. E aí? Eu falei para ele: e aí, filho? Como é que está a tua fé? Como é que está a fé da sua irmã? Ela serve o Senhor Jesus? Serve. Serve, pastor. Então essa é a hora. Porque ter fé, amado, na alegria é fácil. Na riqueza é moleza. Com saúde, tranquilidade. Agora, quando vem a doença, quando vem a pobreza, quando vem a tristeza, é aí que eu tenho que mostrar se verdadeiramente eu tenho fé. Mas essa fé não é uma fé qualquer, amados. É uma fé imutável. Porque aí sim eu vou conseguir concluir aquilo que Deus colocou na minha mão, a missão a qual Ele colocou. E quando eu não faço isso, vidas são perdidas. Se eu tenho uma missão e eu tenho que cumprir essa missão e eu não cumpro, vidas são perdidas. Você acha que esses navegantes aqui, eles sobreviveram por quê? E a gente vai chegar no fim dessa história, já já. É dobradinha. Hoje quem vai, depois de mim, quem vai ministrar é um careca. Eu acho que é o Leozinho. Tem um monte de careca aí, não tem? Ali, pode ser aquele irmão ali, ó. Olha lá. Amém? Aí deu amém, viu? Olha lá, recebeu. Então assim, amados, eu preciso acreditar no momento da doença, no momento do problema. É o momento da tempestade. E tem vidas dependendo de mim. Tem vidas dependendo de você. Tem vidas dependendo de nós. Volto a dizer, até você que ainda não entregou a vida para Jesus. A sua casa depende de você. A sua família depende de você. Do teu posicionamento com Deus. Aí sim, no teu posicionamento com Deus, você vai ver se vidas são salvas ou se são perdidas. E o detalhe, amados, e a melhor coisa não é eu ser curado de um câncer e ficar nessa vida e me desviar e ir para o inferno. Não. O melhor é estar com câncer, morrer na carne para esse mundo, sair desse mundo, mas viver eternamente com Cristo. Será que você pode aplaudir e glorificar esse Deus maravilhoso? Eu vou dizer uma coisa aqui com certeza, pastor Alexandre e pastora Bárbara: se todos nós colocarmos em prática tudo que foi ministrado de quarta-feira para cá, o pastor não ministrou, só a pastora, né? Mas se tudo que for colocado em prática, tudo que nós escutamos de quarta-feira até hoje, nós teremos uma fé imutável. O problema é que essa palavra nós conhecemos de cós salteado, mas não colocamos em prática. E se eu não coloco em prática algo que eu aprendi, como as coisas vão acontecer? E volto a dizer, amados, a maior preocupação que nós temos que ter é com a vida eterna, não é com essa vida. Esse mundo não tem jeito, amados. E eu sempre que tenho a oportunidade de falar, eu falo, vai piorar. Agora, vai piorar? Vai. Está em crise? Está em crise. Mas nós estamos em quê? Estamos em Cristo. E se estamos em Cristo verdadeiramente, pode vir a crise que for, o problema que for, que eu vou passar glorificando, exaltando o nome do Senhor e crendo que eu e minha casa será salvo. Nós seremos salvos. Amém? Então foi falado aqui, ó. A Aline trouxe folha em branco. A folha está em branco? Tá, mas Deus está escrevendo uma nova história, amados. Deus está escrevendo uma nova história. Deus diz o que eu sou. A Lorena falou sobre isso. O que eu sou? Eu sou filho. E se eu sou filho,
Meu pai é grandão, meu pai é maravilhoso, meu pai é dono do ouro, da prata, dono de tudo, amados. E eu não estou aqui querendo se incentivar e jogar palavras ao vento e dizer, não, você vai prosperar, você vai ser rico. Amados, na medida que você é fiel, o que o pastor ministrou agora, sobre semente. Se eu sou fiel, eu semeio no reino, amados, com certeza, você é rico, nós somos ricos. Amém ou não amém? Aí o pastor Sérgio falou sobre atributo da plenitude. E falando em plenitude, nós estamos na série Plenitude. Sabe por que a gente ainda não é pleno? Nós ainda não somos pleno. E tudo bem, a plenitude de tudo acontecerá naquele grande dia, quando nós formos arrebatados pelo Senhor, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, vai ser a plenitude de tudo. Mas quando a minha fé é imutável e eu cumpro os compromissos a qual Deus colocou nas minhas mãos, a missão que Deus colocou, eu cumpro, pode ter certeza, amado, que nós teremos uma vida plena nessa terra, porque apesar de todas as tempestades que eu e Mozinho temos passado, nós temos sido pleno em tudo. A plenitude do Senhor nos alcançou. Amém? Vamos lá para o 41. 27, 41. Ô Jesus, me ajuda aí. Vamos lá, 27. Aí mesmo, em Atos Apóstolos, 27, 41. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados, versículo 42, os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançasse primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que se salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Isso aconteceu? Aconteceu. Isso é real? É real. E se isso aconteceu na vida de Paulo e na vida dessas pessoas, por que não pode acontecer na nossa vida? O que está faltando para, de fato, aquilo que nós temos buscado acontecer na nossa vida? O que está faltando, amados, é uma coisa só, é essa fé imutável que nós não temos e vivemos oscilando. Mas eu acredito que a partir de hoje nós vamos sair daqui, desse local, com essa fé imutável, que nada, nem ninguém, circunstância, nada que aconteça na nossa vida vai nos impedir, vai tirar essa fé. E através dessa fé, Deus vai realizar aquilo que Ele tem que realizar. Porque Deus, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Ele é imutável. Nós podemos oscilar, mas Ele é imutável. E sabe por que Paulo teve essa fé toda? Em saber que ia ter tempestade, ia ter destruição do barco, mas eles não iriam morrer? Porque a fé que ele tinha em Cristo Jesus era imutável. E detalhe, qual foi o grande exemplo que ele teve e que nós tivemos? Lembra da tempestade que os discípulos estavam no barco? Jesus entrou no barco e ia atravessar o mar e os discípulos entraram junto e de repente veio uma tempestade. E Jesus estava fazendo o que no barco? Diz assim, roncando, tranquilamente, dormindo, tranquilamente. E os discípulos apavorados. Isso quer dizer o quê? Que Paulo passou por essa tempestade sabendo que Deus estava com ele, sabendo que o Senhor estava no barco e dormiu. Por que ele ia se desesperar? Se o próprio Deus garantiu a ele que era necessário que ele estivesse em Roma, que era necessário que ele passasse
por aquela tempestade e que ninguém ia morrer. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir e glorificar Ele? Eu não quero que fique só em minhas palavras, agora eu já estou terminando. Vamos lá, Hebreus 13, versículo 8. Hebreus 13, 8. Hebreus 13, 8. Será que a gente pode ler tudo junto aqui, ó? Dá para você ler? Hebreus 13, versículo 8. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele é imutável e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na nossa vida, em nome de Jesus. Amados, eu quero que vocês entendam de tudo um pouco que eu falei aqui, que nós precisamos agarrar nessa fé, e através dessa fé imutável, que Jesus, que Deus, que o Senhor colocou dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus, e através dessa fé, aquilo que Ele colocou é isso que eu quero que você grave na sua mente, de tudo que eu falei, a missão a qual Ele colocar nas nossas vidas, nós vamos cumprir, porque nós temos um compromisso com o Senhor, um compromisso imutável com Ele, ou seja, a minha fé não vai mudar, a minha fé é imutável, e através da minha fé, todas as promessas do Senhor se cumprirão em nome de Jesus, amém? Faz o seguinte, dá a mão para a pessoa que está do seu lado, fecha o corredor, dá a mão, fecha o corredor. Dá a mão assim, fecha aí o corredor, fecha os corredores, fecha os corredores. Porque você pode estar aqui dizendo assim, pastor, fecha os corredores aí. Agora se coloque de pé em nome de Jesus. No grego, estratégia. No alemão, estratégia. Ô Jesus! Recebi uma aula lá em cima. Então assim, amados, o que eu quero fazer nesse momento? Você de repente está aqui falando assim, pastor, eu não tenho fé. Eu estou sem fé. Eu não tenho fé para isso aí. Pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida. Pastor, eu tenho até fé, mas para algumas coisas eu tenho fé. Para outras coisas não dá. Eu não consigo ter fé. Eu quero orar por nós, não só por você, mas por mim. Mas eu quero que você também ore e peça ao Senhor, porque Ele quer ouvir a sua voz e aquilo que está dentro do seu coração. Ele te conhece, Ele conhece os seus pensamentos, os nossos pensamentos, Ele conhece aquilo que está no nosso coração. Mas amados, se Ele pede para nós falarmos, nós clamarmos, é porque nós precisamos clamar, nós precisamos orar. E através dessa oração eu creio, e através dessa palavra, que a partir de hoje, a fé que existe em cada um de nós, seja ela bem pequenininha, vai se tornar imutável. E você não vai mais oscilar na fé. Você não vai mais, hoje eu não estou afim de ir para a igreja não. Não. Você não vai mais fazer mais isso. Não, hoje, quer saber, eu vou chutar o balde, vou largar tudo. Talvez você chegou assim aqui, querendo largar tudo. Ou dentro de você está desanimado. Mas hoje você está recebendo uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem. Hoje você está recebendo uma palavra em que o Senhor vai ativar a tua fé, e essa fé vai se tornar imutável. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, estamos aqui diante de Ti, Pai, te agradecendo porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é imutável, o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre.
E eu te peço, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, que habita dentro de nós, a sua fé venha ser colocada em nós, e que essa fé venha crescer a cada dia, a cada instante, a cada momento, que nós venhamos ter uma fé imutável, onde a circunstância, onde os problemas, onde as tempestades, seja lá o que vier, seja lá o que for, nós vamos vencer, porque a nossa fé, a partir de hoje, é imutável. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos preencher com essa fé, que esse irmão que entrou aqui por essas portas, está dizendo que não tem fé, que o Senhor acrescente fé sobre a vida dele, e que o Senhor aumente a nossa fé a cada instante, a cada momento. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e te clamamos, precisamos de ti. Oh Deus, a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz, ela é verdadeira. E nós cremos na tua palavra, e através naquilo que nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, aumente a nossa fé, e que a nossa fé seja imutável, porque a partir de hoje, nós estaremos firmes na tua presença, e tudo aquilo, Senhor, toda a missão a qual o Senhor colocar nas nossas mãos, nós iremos cumprir. Nós iremos cumprir com esse compromisso, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Será que você pode aplaudir, glorificar, exaltar esse Deus maravilhoso? Eita glória! Definitivo, insistente, persistente, duradouro, tudo isso está dentro do imutável, ou seja, não há espaço para mudança. A saber, ele era Fluminense, mudou para Botafogo. Obrigado, pastor. Não sabia o que estava fazendo quando era Fluminense. Aí eu me converti e virei Botafogo. Deus abençoe sua vida, viu? Queridos, vamos aqui honrar a vida do nosso pastor César. Nos abençoou, nos abrilhantou nessa noite hoje. E eu queria chamar aqui alguém cujo qual já foi anunciado por ele, né? Não sei se o cabelo você prega mais ou prega menos, com ou sem cabelo, não sei. Mas eu queria chamar aqui o careca mais charmoso que existe no Rio de Janeiro, a pessoa mais singular, pura, verdadeira, que eu conheci nos últimos tempos. E é ele, Charles Barcelos. Esse aqui não é Botafogo, esse aqui é Vasco, né? Ontem fui abençoadíssimo. Pastor Charles me ligou: pastor, estou lhe convidando para jantar comigo. Aí eu mandei para ele assim: se tu me cantas, tu me levas. Uau, tive a honra de jantar do lado desse homem. Calado, é um belo discurso. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Teve uma... Glória a Deus. A partir de agora o microfone está comigo. Não é não, Marcelão? Graças ao Vasco, o homem conhecido como Eurico Miranda, o Fluminense continua. Não desceu, quer dizer, desceu, mas ele levantou. Então o Vasco é o patrocinador do Fluminense, né? Amém? Pode sentar, a igreja linda do Senhor. Ele ama o Vasco, ele todo culto dá uma alfinetada aqui, mas eu sabia que ia chegar a minha hora, o meu momento. Glória a Deus, ele já apresentou. Meu nome é Charles, vocês estão visitando. Sou casado com a pastora Delmara Fonseca. Tenho um filho chamado Marcos Vinícius Fonseca, Juan Fonseca. Minha família está toda aqui, graças a Deus. Eu e minha família servimos ao Senhor.
Bom, são 9h33. O pastor César acabou um pouquinho mais cedo, então eu tenho um tempo um pouquinho mais alongado. E eu também tenho um crédito aqui, tá? Vocês saíram no domingo aqui, 10h30 da manhã. Então esse crédito que era da Delmara, eu vou pegar hoje, tá? Amém? Levanta sua mão, você que concorda. 90% da igreja. Glória a Deus. E eu quero pedir a permissão do pastor. Eu vou iniciar a ministração de hoje. Nós vamos falar bastante sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Mas antes disso eu queria pedir a permissão. Eu queria fazer uma dinâmica com a igreja. Bem rápida, não vai levar 5 minutos, mas eu vou precisar da participação de vocês. Vai ser o início da pregação. Ok? Nós vamos falar aqui, nessa dinâmica, de uma pessoa chamada Davi. O rei Davi, todos conhecem ele, correto? O rei Davi, ele, no tempo de guerra, os seus irmãos estavam na batalha, existia o rei Saul, naquele tempo, governando, reinando naquele lugar, e existia um pequeno Davi, onde o Senhor levantou um profeta e ungiu ele como rei, mais à frente como rei de Israel. Porém, existia uma batalha e existia um gigante onde estava afrontando muito o povo de Israel, o reinado de Israel. Então existia um homem que pudesse derrubar aquele gigante. E o Davi, levando comida aos seus irmãos, chegando naquele local, ele falou: eu não acredito que todo o povo de Israel está submetido a um gigante e vocês estão tremendo. E ele levou o seu currículo ao rei Saul. Eu consigo enfrentar esse gigante. Quando eu era pequeno, eu matei, na verdade, quando eu estava pastoreando as minhas ovelhas, o Davi é um pastor de ovelhas, e ele matou um gigante. E quando veio o leão, ele também matou o leão. Ele entregou o seu currículo ao rei Saul. E o rei Saul falou: tudo bem, você quer enfrentar ele, então vai. Mas toma aqui a minha couraça, toma aqui o meu escudo, minha espada, e leva. Colocou isso. Vocês já colocaram a sua roupa, vocês que são pais e mães, nos seus filhos? Como é que fica quando você coloca a sua roupa? Gigante, né? E isso que aconteceu com o pequeno Davi. Ele ficou gigante e falou assim: não, tira isso. Eu sou pastor. E como eu sou pastor, eu tenho o meu cajado. E aí ele virou para aquele gigante e foi afrontar aquele gigante. E o gigante falou assim: como que é isso? Eu, com a minha escudo, com a minha espada, você vem me enfrentar com um pedaço de pau? Por acaso eu sou um cachorro para que você me enfrente com uma madeira e uma pedra? E o pequeno Davi só falou para ele assim: você vem com a sua espada e com o seu escudo, e eu vou contra você, eu vou contra você em nome do nosso Deus de Israel. E a partir de agora nós vamos fazer uma dinâmica bem rápida. Só agora nós vamos dividir a igreja, amém? Eu vou dividir daqui para cá, porque os pastores estão aqui. Então esse povo daqui para cá vai ser o seu exército, o exército de Davi. Amém? Amém, exército de Davi? E daqui para cá vai ser o povo do gigante, o exército do gigante. Não, gente, me ajuda aí. É só uma dinâmica. Vocês são bênção de Deus. Serginho, melhora um pouquinho. Vocês são bênção de Deus, porém vocês vão participar na célula. Vocês não participam? Então colabora para a gente ser bem rápido, que eu já perdi 5 minutos. Amém? Então aqui o exército de Davi e aqui o exército de Golias, correto? Então quando eu falar para vocês aqui, do meu lado direito, no caso, aí é o lado esquerdo, né? Do meu lado esquerdo, o exército de Golias, vocês vão falar: ah! Amém? E quando eu virar para cá, vocês vão fazer a mesma coisa. Desse lado aqui nós temos o exército Golias. Vocês estão bem com Golias, né? Amém? E do nosso lado direito, o exército de Davi. O que é isso? Isso que é um exército forte. Já estava predestinado, ia derrubar o gigante de qualquer jeito. E o que acontece? Quando eu falar para você assim, o exército de Davi marchou em direção ao exército gigante, o exército de Golias marchou em direção ao exército de Davi. Vocês vão bater o pé aí, como se estivesse marchando, correto?
Então vamos lá. O exército gigante marchou em direção a Davi. O exército de Davi correu em direção ao exército de Golias. Não, para, não. Davi, ele era pequenininho, então ele corria na ponta do pé, ó, baixinho. Amém? O exército de Davi correu em direção ao exército de Golias. Agora sim. Oh, Jesus, tirou minha concentração. Logo em seguida, Davi pegou a sua funda e a sua pedra e lançou contra o gigante. Pô, vocês são top, cara. É isso aí, vocês vão fazer assim, ó. Correto? O exército de Davi pegou a sua pedra, a sua funda e lançou contra o gigante. A pedra bateu na cabeça do gigante. Tá fraco. A pedra acertou a cabeça do gigante. Mais uma vez para ficar bonito. A pedra acertou a cabeça do gigante. E o gigante caiu ao chão. Cara, vocês são demais, cara. Aí agora, Davi correu em direção ao gigante, pegou a sua espada. Não corre não, gente. Agora sou eu. E aí quando eu falar, Davi pegou a sua espada e cortou a cabeça, aí a igreja toda vai fazer, oh! Davi correu em direção ao gigante, pegou a sua espada e cortou a sua cabeça. Aplauda ao Senhor pela vida de vocês. Vocês são top demais. Gostaram? É só o início. Na verdade, o que eu quero trazer para vocês? Existia um tempo onde existiam gigantes, existiam desafios, mas existia um Deus que provia de todas as coisas sobre aquelas pessoas, sobre aquele povo. Existia um gigante, mas Deus levanta pessoas, levanta Davi para derrubar gigantes ao favor do seu povo. Mas passando o tempo, pode colocar por favor? Passando o tempo, esse povo se rebelou, esse povo se misturou, esse povo se corrompeu. E aí o Deus lá de cima falou assim, cara, não tem jeito para essa galera, eu vou ter que enviar meu filho. E aí ele envia o seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vem aqui e passa um bocado para nos salvar, né? Ele é cuspido, ele é chicoteado, ele é humilhado, ele é colocado numa cruz, colocam uma coroa de espinho na cabeça dele, colocam pregos e ele morre por nossa vida, pelos nossos pecados. Ele morre, mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou e ele reúne os seus discípulos e diz aqui, eu estou indo ao lado do meu Pai, mas eu deixarei com vocês um Espírito Santo de Deus. Eu deixarei com vocês um Espírito Consolador, um Espírito verdadeiro, um Espírito Oi, Jesus, fugiu a palavra. Encorajador. Um Espírito que vai trazer entre vocês discernimento, sabedoria, conhecimento. Ele vai deixar com vocês os dons, ele vai deixar com vocês os frutos, porque ele sabia que nós, por nós mesmos, não seríamos capazes. Ele sabia o que nós íamos enfrentar. E a partir desse momento ele deixa sobre nós, sobre toda a sua igreja, o Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar sobre a plenitude do Espírito, no Espírito Santo de Deus. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia em Efésios 5, do 15 ao 24. Essa dinâmica só foi para me distrair um pouquinho. Me distrair não, eu quebrar um gelo aqui e vocês também, né? Não observem aqui que eu vou ter que ficar botando óculos, tirando óculos, tá? Efésios 5, do 15 ao diante, tá? Por favor. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida,
Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo toda a oportunidade dos dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando ao Senhor de coração com músicas. Portanto, por tudo dê graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se a cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o Salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, se sujeitem em tudo ao seu marido. Glória a Deus. Nós estamos falando aqui de uma palavra de um homem muito temente ao Senhor, um homem encorajador, um homem tremendo que o pastor César já trouxe aqui, o apóstolo Paulo. Um homem imutável, como ele trouxe aqui, um homem que quando conheceu o seu evangelho, quando realmente conheceu o seu evangelho, ele mudou a sua trajetória, o seu jeito de vida, e a partir dali ele foi incansável, buscando ao Senhor, incansável nas atitudes, nos seus posicionamentos, nos seus pensamentos e nas orientações que ele dá aqui. Ele traz à igreja de Efésio uma instrução da maneira e do jeito que as pessoas precisam ter. Vocês precisam se comportar bem com o seu amigo, com o seu próximo. Você, marido, precisa respeitar a sua esposa. Não se embriague com vinho, para que você não se distraia, que o pecado não entre em você novamente, para que você tenha um controle e para que o Espírito Santo habite em você. Ele traz algumas orientações. E aí nós observamos no versículo 18, ele diz assim: não se embriague com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Ele está dizendo, antes de você se encher do Espírito Santo, você precisa eliminar essas coisas impuras na sua vida, na minha vida. Antes de você ser cheio do Espírito Santo, você não pode mais, vamos trocar essa palavra vinho por prostituição, adultério, mentira, fofoca, roubos. Então, antes de você, existe uma lei, um mandamento. Antes de você ser cheio do Espírito Santo, você tem que parar de se prostituir. Antes de você ser cheio do Espírito Santo, você não pode mentir mais. Antes de você ser cheio do Espírito Santo, você não pode roubar mais. O contexto está aqui. Você precisa ser cheio. O Espírito Santo faz morada em mim, o Espírito Santo faz morada em você. Amém? Mas para ele fazer morada, a casa precisa estar limpa. O Espírito Santo não habita em locais impuros. O Espírito Santo não habita em locais onde a boca sai palavrões. Os seus gestos são indecentes. As suas atitudes não condiz a um cristão. O Espírito Santo faz morada em nós. Nós somos morada do Espírito Santo, sim. Mas o apóstolo Paulo diz, para isso você precisa se purificar mais. Para isso você precisa se santificar mais. Para o Espírito Santo fazer morada em nós, nós precisamos buscar mais. O Espírito Santo está aqui, amém? Eu até melhorei minha vista aqui. Vou até sem óculos agora. Ele quer, ele deseja, ele anseia estar no nosso meio. O Espírito Santo deseja. Talvez algumas pessoas possam estar pensando aqui assim, o pastor César subiu ali, agora o pastor Charles está subindo, mas o culto não está tão ungido assim, né? O culto não está tão cheio, não estou sentindo tanto. Alguns estão falando assim, não estou sentindo nada.
estou sentindo nada. O pastor tinha que ter falado, o pastor César tinha que ter falado mais coisas aí para que o Espírito Santo enchesse. Ei, igreja, quem disse para você que você está condicionado a um pastor, a uma pessoa, a um líder, para você sentir a presença do Espírito Santo? Quem te disse que uma pessoa, um homem vai estar aqui e vai te encher do Espírito Santo? Isso depende de você, isso depende de mim. Para que eu seja cheio do Espírito Santo, eu preciso buscar mais. Eu preciso me santificar mais. Aí ele sai, não estou sentindo nada. Não vai sentir nada se você não buscar. Não vai sentir nada se você não santificar. O Espírito Santo anseia por isso. Ele quer fazer morada em nós. Ele está louco que você abra seu coração para Ele. Espírito Santo, faça morada em mim. Faça morada em mim. Que não seja eu, mas seja o Senhor me usando, me transformando, me purificando. Não existe a possibilidade do Espírito Santo fazer morada em casa suja. Precisamos ser limpos, para que Ele venha e faça algo diferente. Quando nós temos a presença do Espírito Santo, Ele nos guarda de cada cilada, que você não tem, acredito que você tenha que ter essa noção, né? Quando o Espírito Santo está dentro de nós, quando existe a presença do Espírito Santo, Ele nos livra de algumas heresias, Ele nos livra do falso profeta, porque Ele coloca em você os seus dons, e um dos seus dons é o discernimento. E se você tem o discernimento do Espírito Santo de Deus, não há um falso profeta que vai trazer você aqui, ou vai te levar em algum lugar em busca de alguma coisa. Eu vou naquela igreja porque lá tem um pastor, que a voz dele é um trovão, ele vai fazer coisas sobrenaturais sobre mim, eu vou atrás dele. Não, eu vou naquela igreja porque tem um levita lá, aquele sim. Você não está refém de homens, você está refém do Espírito Santo de Deus. Entre ontem e hoje eu tentei ligar para a Keila ali, eu falei até com ela mais cedo. A Keila não me atendia, eu falei, Keila, cara, eu tenho que falar com a Keila, que eu preciso que ela esteja bem sensível à palavra e que o Espírito Santo use ela. Mas a Keila não me atendeu. Aí eu comecei a orar, Senhor, me ajuda, toque no coração da Keila, que seja ela que esteja na escala, que ela esteja sensível à sua presença, e ao decorrer da ministração, que o Espírito Santo use ela, seja bem. Aí quando eu cheguei aqui, eu olhei que ela estava ali, do mesmo jeito que eu pedi, com o microfone apontado para ela, estava na escala. Eu falei, Keila, você não me atendeu, mas o Espírito Santo me atendeu. E eu peço ao Espírito Santo te use nessa noite, da mesma maneira que eu peço que Ele me use. Sinta-se à vontade. Se a presença de Deus, do Espírito Santo te tocar, manda ver. Amém, igreja? Vamos lá? Não é força da carne, mas sim pelo Espírito. E se você tem a presença do Espírito, Ele nos traz aqui alguns dons que você já conhece, mas eu vou colocar para vocês. Sabedoria, fala comigo, sabedoria. Conhecimento. Discernimento. O pastor César trouxe aqui fé. Cura. Operação de milagres. Está fraco. Profecias. Glória a Deus. Variedades de línguas. Interpretações de línguas. Esses dons e os frutos do Espírito Santo vai nos livrar de algumas coisas. Através da sabedoria que Ele vai depositar sobre a minha vida e sobre a sua vida, Ele vai nos livrar de algumas ciladas. O discernimento, a fé, todos esses dons vão nos livrar de algumas ciladas. E aí você pode estar pensando assim, mas eu tenho um Deus, eu tenho um Jesus Cristo no meu coração e Ele pode me livrar. Sim, mas Ele não vai, Ele já esteve aqui, Ele não vai vir mais aqui, até a sua volta, Ele não vai vir para fazer coisas que eu e você precisamos fazer. Ele não vai descer aqui só porque eu não quero fazer aquilo ali, Ele vai, não, vou lá que eu vou ajudar ele.
Coisas que é minha responsabilidade, sua responsabilidade, somos nós que precisamos fazer. Ele já nos deixou o seu Espírito Santo, porque Ele sabia que nós não íamos conseguir. Através do seu Espírito Santo, nós vamos conseguir coisas sobrenaturais. Mas você precisa ter um posicionamento, e as suas atitudes precisam mudar para que o Espírito Santo faça morada. Amém? Glória a Deus. Lindão, coloca para mim João, capítulo 14, versículo 15. Deixa eu trazer uma coisa aqui para vocês. A busca do Espírito Santo não é só ter mais dele, é Ele ter mais de mim e Ele ter mais de vocês. Entenda isso, a busca do Espírito Santo não é só eu ter mais dele, é Ele ter mais de mim, é Ele ter o controle sobre a minha vida. Imagina que você está atravessando um rio, ou entrando dentro de um rio, e a partir daquele momento, você começa a caminhar, e nos primeiros passos, aquela água começa a tocar o seu calcanhar, amém? E aí no segundo ou no terceiro passo, essa água começa a subir. Então você está começando a entrar no rio, você está começando a buscar o rio, e ao mesmo tempo esse rio, ele está te tomando. E aí você dá a terceira ou quarta caminhada, a água já chega aos lombos. É lombo o nome disso? Quadril? É, né? E aí você começa a entrar no rio, e o rio começa a te tomar. E aí você começa a ser cheio, cada vez mais cheio. Cada passo que você dá, mais profundo você vai. E aí o rio começa a encher cada vez mais sobre você, até chegar ao ponto que esse rio, você não vai conseguir mais sentir os seus pés tocar ao chão. Aí que está a chave da história. Esse rio vai começar a te tomar. Você já recebeu desse rio, e a partir de agora você não tem mais o controle. Esse rio tem o controle da sua vida. Assim é a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. O controle está com Ele. Que a presença do Espírito Santo esteja sobre a igreja. A unção foi derramada sobre a igreja. Você pode dizer assim: eu sou a igreja do Senhor. Não, está fraco. A igreja do Senhor não é essa não. Eu sou a igreja do Senhor. Se eu sou a igreja do Senhor, e Ele está dizendo que a unção foi derramada sobre a igreja, a unção está sobre a vida de cada um de vocês. Basta buscar, basta se santificar, para que o Espírito Santo faça morada em nossa vida. Amém? João 14, 15, 16. Já embaçou de novo ali, vamos ler aqui então. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. O Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Presta atenção, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois Ele não conhece, não tem como. O Espírito Santo habitar no mundo, porque é impuro. Não tem como Ele fazer morada no mundano, na pessoa que está lá. Então, para o Espírito Santo fazer morada em você, você precisa estar limpo. E Ele continua dizendo: pois não o vê e não o conhece. Mas vocês, que já passaram no encontro, no reencontro, no fruto fiel, e alguns no consolidando, precisam estar cheios. E a palavra diz no versículo 18, em Efésios 18: sejam cheios, encham-se do Espírito Santo. Sejam cheios, encham-se do Espírito Santo. Amém? Jesus sabia da nossa dificuldade. Ele sabia que nós não seríamos capazes. E Ele enviou o seu Espírito corajador, consolador,
aquele que vai nos livrar de algumas ciladas. Amém? Coloca para mim, João, nós já vamos terminar. Amém? Não, vou acabar não, porque são 9h58. Eu ainda tenho os créditos da Damara. Amém? João 20, 19, por favor, André. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. Digam comigo, as portas estavam trancadas. Você está muito sonolento depois de uma dinâmica dessa. As portas estavam trancadas. Essa galera aqui não está falando não. Dá para sentir aqui, ó. Vem uma unção sobrenatural aqui. Agora toda a igreja. As portas estavam trancadas. Glória a Deus. Vamos continuar. Enquanto falava, mostrou-lhes a ferida nas mãos e no lado. E eles encheram-se de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: a paz seja com vocês. A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Versículo 22. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo de Deus. Recebam o Espírito Santo de Deus. E vocês observam que nesse versículo os seus discípulos estavam trancados, pois os judeus perseguiam os cristãos da mesma forma como perseguiram Jesus. E eles estavam aterrorizados, então estavam trancados. Mas a partir do momento que Jesus aparece para eles e diz para eles: está aqui as minhas mãos, estou aqui, estou com vocês. A partir de agora, eu vou soprar em vocês o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus. E a partir daquele momento, eu creio que aquela porta que estava trancada, a primeira coisa que os discípulos fizeram era correr e abrir essa porta, destrancar. Porque a partir do momento que o Espírito Santo de Deus está em mim e está em você, o medo vai embora. O Espírito Santo, quando está em mim, ele habita em mim. Esse espírito de covardia, ele bate em retirada. Não existe o Espírito Santo em mim e eu ser medroso. Não existe o Espírito Santo estar em mim e eu chegar num lugar e não conseguir trazer a palavra de Deus porque tem muito mundano ali. O Espírito Santo é o meu encorajador. Então eu tenho coragem porque ele habita em mim. Eu tenho coragem porque existe um sobrenatural, um sopro da vida que foi depositado em mim, porque ele sabia que nós não seríamos capazes. Amém, igreja? Aleluia, santo Deus. Não tem como, irmãos. Com o Espírito Santo, quando ele habita no lugar, ele leva a luz, ele leva a paz, ele traz leveza. O Espírito Santo, quando entra, a escuridão tem que sair, as trevas têm que sair. Quando a luz chega, a treva sai. O Espírito Santo, quando faz morada em nós, quando nós permitimos que ele faça morada, a nossa vida flui. O medo sai, a covardia sai, o espírito da prostituição sai. Qualquer tipo de espírito maligno que esteja ou tentando ou esteja possuindo a sua vida, a partir do momento que o Espírito Santo é liberado sobre a sua vida, não tem como a escuridão, não tem como as trevas. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a Trindade: Pai, Filho, Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. É uma Trindade. Então ele precisa fazer morada dentro de mim. O Espírito Santo não é um trovão, um raio que vai cair aqui e você vai sentir: ai, que coisa que eu senti, uma descarga agora. Isso aí é o filme de Shazam, né? Shazam. Aí o Espírito Santo, não, é busca, é intensidade. O Espírito Santo não chega aqui, eu estou sentindo um arrepio.
arrepio, é porque o ar deve estar ligado no 17, o paizão deve ter colocado aí que você sentiu. O Espírito Santo, quando faz morada, é algo sobrenatural, não tem explicação. Só você não é mais o mesmo, a sua vida muda, a sua vida é transformada, a sua vida é modificada. Aquele lamaçal que você vivia, você não vive mais. As mentiras que você falava, você não tem como falar mais. Amém, igreja? Nós já vamos terminar, amém? Eu tenho vivido a cada dia, a cada momento, mais e mais a presença do Espírito Santo de Deus. Esse rio que eu falei, eu tenho mergulhado cada dia mais. E será maravilhoso que toda a igreja mergulhasse junto nesse rio. A comunidade evangélica Rehoboth completou 10 anos. A plenitude de Deus sobre a nossa vida. A plenitude do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós chegamos a um momento dos 10 anos da plenitude, significa completo, cheio. Não existe mais vazio. Chegamos num período, num momento que não olhamos mais para trás, e todas as dificuldades que nós tínhamos já não existe mais. Todos os atritos que tinham que ter, já teve. A partir da plenitude, a partir desse momento, a igreja tem que fluir. Ela vai fluir. Talvez algumas pessoas possam dizer: mas eu não vou ser salvo. Você vai ser salvo, sim. Mas aqueles que querem e desejam a plenitude de Deus vão receber algo sobrenatural sobre a sua vida. Nós vamos avançar mais e mais vidas vão ser alcançadas. É a totalidade, é a plenitude. Então não existe mais o mimimi. Aquilo já ficou para trás. A plenitude é total, nós estamos cheios. E agora nós só precisamos transbordar em outras vidas, em outras áreas, em outros bairros. Amém, igreja? Fique de pé no seu lugar. Eu peço que você não saia do seu lugar. Agora dê a mão ao seu irmão. Dê a mão ao seu irmão. Não deixe ele sair do lugar. Amém? Eu gostaria de orar com toda a igreja. Diminui um pouquinho aqui, por favor. Feche seus olhos. Eu gostaria que vocês fechassem seus olhos, que a partir de agora somente essas palavras que o Senhor me entregou para falar com vocês comecem a movimentar. Na verdade, o Espírito Santo já começou a movimentar algumas coisas aqui. Nós temos 33 visitantes, né? Eu acredito que o Espírito Santo já falou muito com vocês, porque Ele anseia, Ele deseja fazer morada em nós, e não é diferente de você também. Talvez você já conheça essa presença, já sinta essa presença, mas ficou um pouco mais distante, se esfriou um pouco mais. Esse é o momento de você se reconectar novamente. E você que nunca sentiu essa presença, é o momento de se entregar e mergulhar nesse rio. Feche seus olhos. Espírito Santo. Aleluia, Santo Deus. Meu Consolador. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo. Morais em mim, tu
se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, Ele é santo, Ele é santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo, Espírito Santo, meu Consolador, Ele é Espírito Santo. Tu sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, mesmo sem eu merecer, e mesmo assim tanto lugar pra morar, mas o Senhor escolheu morar em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, Ele é santo. Tu és santo. Eu procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Olha o que Ele é o teu amigo, o teu abrigo, o teu renovo, o teu consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Escute, em todos os momentos Ele vem te convencer que você é dependente de Deus. Oh, 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 oh. Peça isso a Ele, não te afastes de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, não te afastes de mim, não te retires de mim, Espírito Santo. Declare uma sua voz. Tu és Aleluia, santo, santo, santo. que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Não há outra. Ele é santo. Tu és
faça morada, Deus. Faça morada, Espírito Santo. Espírito Santo. Uou! Nós somos dependentes de Ti, Espírito Santo. Espírito Nós somos totalmente dependentes de Ti. Oh, aleluia. Santo, santo é o Seu nome, Pai. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Oh. Pai, nós oramos e Te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por sentirmos a Sua presença, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por sermos totalmente dependentes de Ti, Pai. Obrigado por fazer morada em cada um de nós, Pai. Obrigado pelo Seu Espírito Santo fazer mudança na nossa vida. Obrigado pelo Seu Espírito Santo nos guardar. Obrigado pelo Seu Espírito Santo nos acompanhar por onde nós estivermos, Pai. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha sobre a Sua igreja, venha sobre a minha casa, sobre a casa de cada um de nós que estamos aqui nessa noite, Pai. Nós Te buscamos, Pai, e Te desejamos ansiosamente todos os dias da nossa vida, Pai. Oh, aleluias. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? Espírito Santo, Diz pra mim o que fazer pra não errar contra aquele que só fez amar. Diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu Aleluias. Aleluias, Pai. sejas meu consolador. Sim, Deus. minha oração, o meu intercessor, Espírito Santo, sejas meu consolador, a minha oração, o meu intercessor, Espírito Santo, seja meu consolador. Pra mim, o que fazer pra não errar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu Espírito Santo, esse Espírito Consolador, esse Espírito Ajudador, que eu anseio todos os dias, você precisa ansiar todos os dias, para que Ele esteja dentro de mim e dentro de você. Nós não poderemos sair daqui dessa noite sem falar com aqueles que estão nos visitando, aqueles que ainda não o conhecem, ou já conheceram em algum momento,
se afastou, se desviou do seu Espírito Santo. Você que ainda não sentiu essa presença, eu convido você agora. Se o Espírito Santo te incomodou nessa noite, e eu acredito que sim, não perca tempo. Não faça que o pastor tenha que ficar implorando para você vir, porque quando a gente precisa do Espírito Santo de Deus, a gente tem que vir correndo. Na presença de Deus nós precisamos vir correndo. Não precisa ficar aqui apelando por horas e horas para que você venha. Tem que ser espontâneo. O Espírito Santo, se ele tocou em você, se ele faz morada em você, o espírito imundo, o espírito de covardia precisa sair. Então nesse exato momento eu convido a você que está desviado, está afastado da palavra do Senhor, está afastado, e o Espírito Santo deixou de fazer morada, mas essa noite ele começa a mover algo diferente dentro de você. Ele começa a te buscar, e se você se sentiu incomodado, vem aqui na frente agora. Vem aqui na frente agora. André, coloca para mim. Mateus. Já temos uma vida aqui na frente. Quem é a segunda? Temos 33 visitantes. Mateus capítulo 10, versículo 32. Mais vidas estão chegando. O Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo anseia fazer morada entre nós. E se ele é nosso intercessor, ele está intercedendo agora pelas essas vidas que ainda não o conhecem. Só basta você querer. Que eu falei, Jesus Cristo, ele não vem aqui para fazer algo que eu e você precisa fazer, e você sabe que precisa fazer. Ele já te incomodou essa noite. Temos bastante vida aqui na frente já, mas ainda falta gente. Olha aqui, diz Mateus 10, 32. Quem me conhecer em público, quem me reconhecer em público, aqui na terra, eu reconhecerei diante do meu Pai que está no céu. Próximo, André. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Volta no 32, por favor, André. É porque eu tenho uma outra versão aqui, André, desculpa. No versículo 32, ele diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Verifique no versículo 32, ele diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens. Ele está dizendo qualquer. Ele não está perguntando se você é um beberrão, se você é um cachaceiro, se você é um prostituto. Ele está dizendo qualquer. Então é qualquer pessoa que desejar reconhecer ele no seu altar, ele também o reconhecerá durante o Pai que está no céu. Ele então não faz acepção de pessoas. Ele diz qualquer pessoa, qualquer um. Venha do jeito que você tiver, venha da maneira que